Olha só essa frase. Ela resume uma história que, infelizmente, é bem comum. Um perito faz um trabalho excelente, entrega tudo no prazo. Mas quando vai ver o resultado financeiro, a conta simplesmente não fecha. Aparecem custos que não estavam no radar e o que era para ser lucro some. Essa situação só é familiar para muita gente da área, né? É uma frustração real, mas a boa notícia é que tem solução. O objetivo aqui é justamente mergulhar nas causas desse problema e, o mais importante, entender os caminhos para que ele não se repita. É exatamente sobre isso que a gente vai conversar. Honorários periciais. E mais especificamente, como se proteger daquelas armadilhas que acabam minando tanto o trabalho quanto o faturamento. Bom, o nosso roteiro é bem direto ao ponto. Primeiro, a gente vai entender a fundo o problema do prejuízo inesperado. Depois, vamos fazer um diagnóstico dos 7 erros mais fatais que levam a isso. E aí, partimos para as soluções, o método de cálculo, a importância da blindagem jurídica e da gestão e, para fechar, a peça que conecta tudo, a comunicação. Vamos lá. Começando pela raiz de tudo, aquela sensação amarga de ter feito um trabalho técnico impecável, de alta qualidade, mas que no fim das contas financeiramente não compensou. É essa desconexão que precisa ser resolvida. E a verdade é essa, preto no branco. Honorário mal calculado vira prejuízo. E não é só uma questão de receber um pouco menos do que esperado. É muitas vezes fechar no vermelho, literalmente pagar para trabalhar. Cada pequeno erro no cálculo tem um impacto direto no resultado final. Certo. Agora que o problema está claro, vamos investigar as causas. A gente vai passar por um diagnóstico de 7 erros que acontecem com muita frequência e que, sozinhos ou combinados, podem fazer um verdadeiro estrago nos honorários de um perito. O primeiro erro é um clássico, talvez o campeão de todos. Quando o escopo do trabalho não é super bem definido, qualquer pergunta a mais, qualquer tarefa que não estava prevista, vira retrabalho. E o pior, retrabalho não remunerado. É a receita perfeita para trabalhar horas a mais sem ganhar por elas. Aqui, o perigo mora nos detalhes. São aqueles custos que parecem pequenos, mas que, somados, viram uma bola de neve. Pensa bem, quilometragem, pedágios, estacionamento, o envio de um equipamento. Se tudo isso não for colocado na conta, o prejuízo é certo. Esse aqui dói direto no bolso. Esquecer de calcular impostos como ISS, Imposto de Renda ou INSS é ter uma surpresa muito desagradável quando o dinheiro cai na conta. O valor bruto parece bom, mas o líquido é outra história. Uma simples provisão já evita esse susto. Um ponto fundamental. O trabalho pericial raramente acaba com a entrega do laudo. Quase sempre vêm as manifestações das partes que geram a necessidade de respostas, de esclarecimentos, e isso são mais horas de trabalho. Se essas horas não foram previstas lá no começo na proposta, elas acabam sendo feitas de graça. E além da logística, existem outros custos que podemos chamar de ocultos. A emissão de uma certidão específica, a impressão de um processo gigantesco, a licença de um software especial para aquele caso, ou até a calibração de um instrumento. São custos reais que precisam estar na ponta do lápis. A regra de ouro aqui é o timing. Se o escopo do trabalho mudou no meio do caminho, se algo inesperado aconteceu, a comunicação com o juízo tem que ser imediata. É preciso justificar na hora a necessidade de readequar os honorários. Deixar para avisar só no final complica tudo e torna a aprovação bem mais difícil. E por último, a gestão do tempo. Não cumprir os prazos não é só ruim para a reputação do profissional. Além do desgaste, em alguns cenários pode até gerar multas. Uma agenda desorganizada é um risco financeiro direto. Ok, já vimos os problemas, certo? Agora vamos para a parte boa, a solução. E a resposta para evitar esses erros todos não é nenhuma fórmula mágica, é método. Um processo claro, organizado e realista para construir uma proposta de honorários que seja sólida e defensável. E a peça central desse método, a base de tudo, é o conceito de hora técnica. Esse não é um número tirado do nada. É o valor que reflete a experiência do profissional, a complexidade daquele caso específico e, claro, a realidade do mercado. Definir bem esse valor é o primeiro passo para um cálculo justo. E aqui está o método dividido em 7 passos bem lógicos. Tudo começa com um mapeamento minucioso do escopo. Depois, vem a estimativa de quantas horas cada etapa vai levar. O terceiro passo é definir a hora técnica. Em seguida, a gente soma todos os custos diretos, como viagens e materiais. O quinto é a provisão de impostos, para não ter surpresas. O sexto é uma segurança, reservar uma pequena contingência para imprevistos. E, por fim, formalizar tudo numa proposta clara, detalhada e negociar. É simples, lógico e, o mais importante, defensável.
Mas, claro, ter um cálculo bem feito é só metade da história. É preciso fortalecer essa proposta com uma boa base jurídica e, ao mesmo tempo, gerenciar todo o processo com muita disciplina. A diferença entre uma proposta fraca e uma sólida é gritante. A fraca é vaga, genérica. Já a proposta sólida tem uma base técnica clara, define exatamente o que está incluído e, tão importante quanto, o que não está. E ela vem com uma memória de cálculo transparente. Isso não só passa profissionalismo, como reduz questionamentos e agiliza a aprovação. A gestão do dia a dia também é fundamental. E não é nada de outro mundo. É o básico bem feito. Registrar cada caso, criar tarefas, separar as finanças, provisionar os impostos e monitorar os pagamentos. Ferramentas de gestão como um expert perícias que a fonte cita podem ajudar a automatizar e organizar esse controle. E agora, para amarrar todas essas pontas, a gente chegou ao elemento final, que talvez seja o mais crítico de todos: a comunicação. É a habilidade de apresentar, justificar e negociar os honorários de forma clara e eficaz. E a regra de ouro aqui é muito simples. Falou cedo, falou claro. Se alguma coisa mudou, se o escopo precisou ser ajustado, a comunicação tem que ser imediata. É preciso apresentar os fatos, explicar o impacto no custo ou no prazo e já propor a solução. Transparência gera confiança e protege o trabalho de todo mundo. Então, para a gente resumir a nossa análise, o segredo não está em uma única coisa, mas num conjunto de boas práticas. É ter um escopo muito bem definido, calcular os honorários com método, blindar as propostas juridicamente, gerenciar tudo com disciplina e, amarrando tudo isso, ter uma comunicação sempre proativa e transparente. E para fechar, essa citação da fonte original captura a essência de tudo. No final do dia, o grande objetivo de organizar os honorários é ter segurança e tranquilidade para focar no que realmente importa, a qualidade da análise técnica. Fica aqui uma reflexão final. De todos esses passos que a gente viu, sempre tem um que, se for implementado primeiro, pode gerar o maior impacto. Identificar esse ponto de partida talvez seja o verdadeiro primeiro passo para a mudança.